5 livros que não podem faltar de jeito nenhum na sua lista de leitura para 2025 e eu vou explicar o porquê deles. E o último é uma indicação super especial. Então, fique comigo, nós vamos começar agora. Francis Schaeffer é a minha primeira indicação. Francis Schaeffer escreveu vários livros muito relevantes. Ele foi um dos pensadores cristãos mais relevantes do século XX e eu amo as obras de Schaeffer, entre elas A Morte da Razão. Aqui ele faz uma crítica ao pensamento moderno que separa a fé e a razão. Ele também faz críticas com o pensamento humanista. A ideia de colocar o homem no centro, de você ter que buscar prazer o tempo todo, mesmo os princípios que moldam essa geração nos nossos dias, né? E ele fala também sobre a questão do racionalismo secular. E ele traz uma proposta. A proposta dele é um retorno à cosmovisão cristã, entendendo que a razão é sim um dos instrumentos. Nós somos criados por Deus pensantes, nós somos criados por Deus com racionalidade, com emoções e sentimentos. O homem é um todo. Então você deixar de lado a razão, você negar a razão, é também um erro. E ele fala sobre isso, a morte da razão. É um convite a usarmos a integralidade do que Deus nos criou para a glória do nome dele. Ele fala também sobre como você entender o seu tempo e transmitir a partir disso uma mensagem, comunicar o evangelho para os seus dias. Então, estou indicando a vocês aqui Francis Schaeffer. É um livro fininho, 100 páginas, você lê esse livro facilmente. E depois de saber quais são os livros, eu queria saber, você já leu algum deles? Escreve aqui no comentário como esse livro abençoou você, o que você tem a deixar de depoimento dele. Segundo, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer trabalha esse livro com o tema discipulado. Esse é um livro aí um pouquinho mais extenso, 254 páginas, mas muito especial também. Por quê? Aqui o panorama para Dietrich Bonhoeffer é a base de relacionamento com Deus, com o evangelho, consigo, com as pessoas. Ele tem como base sua argumentação o Sermão do Monte. Ele trabalha pontos importantes como, por exemplo, a graça dentro do aspecto da nossa fé cristã. Ele fala sobre a graça barata, a graça preciosa. É lindo. Eu vou até ler um pedaço disso para vocês porque, não, isso aqui é fantástico, gente. Isso aqui é demais. Olha só. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Cristo vivo e encarnado. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo. A graça preciosa é o evangelho que se deve procurar. A dádiva que se deve pedir. A porta a qual se tem que bater. A graça é preciosa sobretudo porque Deus não considerou que o seu próprio Filho custasse caro demais para pagar por nossas vidas e assim o deu por nós. Então, Dietrich Bonhoeffer, um pensador, teólogo alemão, viveu na época do nazismo e esse livro vai abençoar a sua vida, trazendo esse contexto aqui de discipulado. Ele fala, por exemplo, que a cruz não é um símbolo de conforto, mas é um símbolo de confronto. E a proposta dele é voltar ao evangelho e trazendo fundamentos importantes da nossa fé como base, né? Ele fala que o convite ao discipulado é um convite à morte. Quando Cristo chama um homem, ele chama o homem a vir e morrer. Então, esses são alguns aspectos que ele traz, alinhando o nosso coração para uma fé centralizada nas Escrituras. Então, bom, eu vou trazer outros 2 livros importantíssimos com eixo pessoal. Primeiro, Impacto da Santidade. Olha só, Luciano Subirá é um mestre da nossa geração e eu honro o que ele carrega e também como ele ministra os nossos dias com tanta riqueza, né? E esse livro faz parte de um desses compromissos dele de deixar um legado. Impacto da Santidade é de fato um compromisso profundo com esse aspecto e aqui ele trabalha biblicamente o tema, nos fazendo entender o que é a santidade, quais são as etapas, como se dá a santificação, qual é a participação divina com a participação humana na santificação. Qual é a nossa responsabilidade no processo, o que Deus espera, não só de seus filhos, mas em especial dos seus ministros. O livro também é um livro um pouco mais extenso, se eu não me engano, deixa eu ver, 300
325 páginas, divididas aqui em 3 eixos. O primeiro deles, os fundamentos da santificação, né? Segundo, santificação total. Aí ele fala sobre a questão do homem na sua integralidade, corpo, alma e espírito, e a graça como sendo a capacitação para esse processo, né? Ele fala também sobre santidade e ministério. Então é um livro que vai te abençoar no eixo pessoal de sua vida com Deus e na conexão desse tema aqui, ó, uma vida em santidade, o impacto da santidade, Luciano Subirá. Bom, o segundo livro que eu trago a vocês é também muito especial. Eu amo Jonathan Edwards, tá? Sua história, sua vida, o seu legado. E aqui, Afeições Religiosas. Eu tenho uma crítica a fazer aqui à editora. Ó, Vida Nova! Bom, primeiro, afeições é uma palavra que nós não usamos no cotidiano, então já fica meio vago no primeiro momento o que seja a aplicação prática disso. Segundo, religiosas. O termo religiosidade ganha um senso pejorativo, uma conotação pejorativa em muitos dos nossos contextos. Por isso eu trocaria afeições por sentimentos ou emoções e religiosas por espiritualidade, ou seja, a espiritualidade e as emoções, o sentimento e a espiritualidade. Então, você poderia trocar por um termo muito mais próximo do nosso contexto. Então, essa é a minha crítica à Vida Nova. Mas o livro em si é show, demais, demais mesmo, para abençoar você. Por quê? Aqui ele explica qual é o papel e o espaço das emoções, dos sentimentos dentro da nossa espiritualidade. Ele fala que Deus nos criou como seres emocionais, sentimentais, e a partir disso nós devemos entender qual é o espaço das nossas emoções e sentimentos dentro da nossa espiritualidade. Não é um livro frio, tá? Embora seja um livro denso, é um livro também de 360 páginas, se eu não me engano, tá? 360 páginas, mas vale muito a pena, lançado pela editora Vida Nova. Também trabalha 3 eixos, né, com a sua proposta aí de identificação. Primeiro, sobre a natureza das afeições e a sua importância na religiosidade. Afeições, sentimentos, religiosidade, espiritualidade, né? Vamos lá. Segundo, os sinais de que as afeições religiosas sejam cheias de graças ou que não sejam. E terceiro, ele traz aí, apresenta sinais e características de afeições genuinamente santas e cheias de graça. E aí ele fala para nós também sobre as armadilhas das emoções e sentimentos, como elas podem distanciar você na sua vida prática e a partir disso ser armadilha mesmo, um ponto que te pega em algum momento. Então, vai te abençoar, compre, coloque na sua leitura, porque é um livro que te ajuda a crescer, inclusive. Leituras como essa não são fáceis, não busquem em Edwards leituras fáceis, mas busque leituras que vão te levar para um outro nível, vão te fazer crescer em todos os aspectos, inclusive na sua espiritualidade. Olha só, última indicação é para nós aqui, A Arte do Desenvolvimento, um livro que eu escrevi e lancei. Pessoal, eu tenho viajado o Brasil nesses últimos 2 anos com esse livro, eu tenho inúmeros testemunhos de pessoas que estão sendo abençoadas através dessa obra. A Arte do Desenvolvimento primeiramente traz esse contexto de que nós fomos criados por Deus para o desenvolvimento. Desde o momento que a gente nasce até quando a gente morre, nós estamos em processo de desenvolvimento. E se nós estamos nesse processo, entendemos, ninguém nasce pronto. Se nós não nascemos prontos, cabe a cada um de nós encarar esses processos e essas oportunidades de desenvolvimento não como um acidente. Você não pode se desenvolver de forma acidental. Você precisa se desenvolver de forma intencional. Esse livro nos ajuda com 15 princípios bíblicos estabelecidos para nós, nos ajudando nesse desenvolvimento. A Bíblia ainda é o fundamento que nos ajuda a entender o desenvolvimento que nós precisamos. E 3 eixos são trabalhados aqui no livro. Primeiro, acho que não vai dar para ver, né? Mas primeiro, propósito. Como descobrir o nosso propósito? Eu recebo essa pergunta constantemente. No livro, eu desenvolvi todo o contexto para você entender o que é o propósito, o que a Bíblia fala sobre propósito e como eu posso fazer para descobrir o meu propósito. Aqui eu trabalho um acrônimo com 7 passos que vão te ajudar a se aproximar do seu propósito. Se você cumprir esses 7 passos, você vai estar muito mais próximo de descobrir o seu propósito. Quando você descobre o seu propósito, o próximo passo é você desenvolver o seu chamado.
Ou seja, a prática do propósito é o desenvolvimento do chamado. Então, se você quer desenvolver esse chamado, esse livro é para você, porque aqui traz ferramentas para te ajudar nisso. E se você desenvolver o seu chamado, automaticamente você já vai estar consolidando o seu legado. Se você quer descobrir o seu propósito, esse livro é para você. Se você quer desenvolver o seu chamado, esse livro é para você. E se você quer consolidar o seu legado, esse livro é para você. Eu quero ler o que o pastor Carlito Paes, que foi quem fez o prefácio desse livro, escreveu para nós aqui no prefácio. Olha só, essa jornada levará você a profundas descobertas e após muitas delas, você será desafiado a agir por meio do amor, da honra, do serviço, da liderança, dos processos, até perceber que cada um de seus passos adiante é uma marca, um legado deixado para os que virão, inspirando-os a verdadeiramente honrar e servir ao Senhor. Se você é um líder, faça ainda mais essencial e necessário, pois seus valores precisam estar alinhados com os valores das Escrituras, especialmente quando se está guiando e liderando pessoas. Entretanto, abordando a igreja de modo geral, este livro também pode ser um instrumento de edificação, aprofundamento, discipulado, estudos em grupo, trazendo restauração de identidade e alinhamento de visão para a noiva de Cristo, a arte do desenvolvimento. Bom, e aí você pode comprar esse livro, se você está aqui no YouTube, tem um link aqui embaixo na descrição para você comprar, ou se você está no Spotify, seja bem-vindo aqui os irmãos do Spotify. Desenvolva-se Podcast é o nosso podcast lá no Spotify. E se você está no Spotify e quer comprar o livro, é só você ir nas nossas redes sociais, @PR Thiago Davi, mande uma mensagem pra gente, aproveite para seguir a gente lá no Instagram também, vai ser um prazer ter você conectado conosco lá. E você que está aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, participe com a gente, tem muito conteúdo para chegar. Você que está também no Spotify, siga nosso perfil lá, Desenvolva-se Podcast no Spotify, e você pode, na plataforma que você achar melhor, acompanhar tudo que a gente vai produzir e publicar para você aqui. Certo, pessoal? Olha, Deus abençoe você, fique conosco, até o próximo vídeo, um abraço!